Tá aí, tá aí. Então, vocês fizeram o primeiro exercício aqui, compararam lá, a quantidade é 300, lembrando que a fórmula é custo total igual a custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Lembrando que sempre tem que multiplicar a quantidade pelo custo variável primeiro e depois somar com o custo fixo. Então, no caso vamos pegar aqui o primeiro. Antes de chegar no quarto lá, eu vou dar uma palhinha aqui no primeiro para vocês, para quem não pegou o embalo ainda para fazer o exercício, para quem não engrenou o percão ainda, já saber do que eu estou falando. Ó. Exercício 1. O chefe do setor de limpeza de uma cidade deseja saber se estende a coleta de lixo a um novo bairro com 300 casas. 300 casas é o quê? É a quantidade. Tá? É a quantidade. Voltando. Aí ele tem duas opções. Ou ele contrata uma empresa para limpar, recolher o lixo dessas 300 casas, ou ele monta uma estrutura para fazer essa coleta. Montando uma estrutura, supostamente teria que ir lá contratar funcionários, arrumar motorista, caminhão, etc, etc. O investimento seria alto, mas nós estamos só vendo o custo operacional, tá? Os serviços de terceiros é um preço anual por casa de R$150. Então, se eu contratar uma empresa para fazer o serviço, é R$150 por casa. Aí a conta já fica fácil. Seria aí para você contratar uma empresa para fazer esse serviço para a gente, seriam R$150 por casa, vezes 300 casas ao ano. Isso daria um valor de R$45 mil por ano. Né? Isso para contratar de terceiros. A outra opção seria realizar o serviço. Para realizar o serviço, o custo por casa cai de 150 para 80, né? Vezes 300, que vai dar 24 mil, só que ainda tem um custo fixo de 10 mil, que vai dar 34 mil, né? É isso? 34 mil. Então, entre 45 mil e 34 mil, é melhor realizar o serviço do que contratar terceiros, né? Porque custa mais barato, custa 34. Você faz uma economia aí de 11 mil reais, tá certo? Então essa é a lógica, aplicando na fórmula lá. Tá certinho. O que é interessante fazer, gente, é fazer a análise de qual que é o ponto. Quantas casas que muda, que vira a chave. Nesse caso, nós já estamos com a chave virada. Nós já estamos com o custo fixo, com o custo variável compensando, né, de R$80 contra os 150. Mas existe um número de 0 a X casas que vale a pena terceirizar. Como é que eu calculo isso? Eu sei que é aquela continha que eu mostrei para vocês lá na aula passada, que está gravada em vídeo. Eu sei que eu tenho que igualar o custo total de terceirizar com o custo total de realizar o processo. Então, o custo total de terceirizar é 150Q. E o custo para realizar a coleta é 80Q mais 10 mil. Então, se colocar na formulazinha lá, vai dar 150 menos 80, vai dar 70Q. Ele passa dividindo. Se alguém não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha na aula lá, de novo. Excel. Então, aqui no Excel nós temos o seguinte, ó, queridões. Nós temos... O que o exercício diz? Ele diz que a quantidade de casa é 300. 300 casas. Tá? 300 houses. Aqui. Tá? Se você ler o enunciado, vai ver que é isso que ele está dizendo lá. E nós temos a opção de terceirizar, contratar, né? Ou nós temos a opção de produzir o serviço, coletar. Coletar. É para coleta de lixo, né? Coletar. Para... Mais um espaço aqui. Para subcontratar, nós temos custos fixos e nós temos custos variáveis, tá? Tanto para terceirizar quanto para subcontratar. Então, para terceirizar, não existe custo fixo, é zero, tá?
E o custo variável para terceirizar é R$ 150 por casa. Tá? E para coletar, nós teremos um custo fixo de 10 conto e um custo por casa de 80 conto. Beleza. Então a pergunta é, o que vale a pena, terceirizar ou coletar? Para terceirizar, eu vou fazer a conta aqui, ó. Lembrando que a fórmula é CP, custo total, igual a custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Então, o CT para terceirizar, CT terceirizar, seria CT igual a 0, né, substituindo aqui na fórmula direto, mais, não é 80, é 150 para terceirizar. Agora sim, 45 mil, perfeito. Tá. E o custo total para coletar seria, aí a fórmula pode ser usada completa, igual ao custo fixo de 10 mil, né? Mais, vamos abrir parênteses aqui para garantir a multiplicação, 80, agora sim, vezes 300. Só substituir na fórmula aqui, tá, gente? Seríamos 34 mil. Logo, a melhor opção é coletar e não terceirizar. Tá? Eu estava olhando lá os que entregaram, é esse o resultado, tá certinho. Esse é do exercício 1. Para quem chegou agora, 1. Tá? Beleza, acho que até o exercício, deixa eu dar uma olhada lá, o exercício não especifica os custos estimados, qual é a melhor solução para o chefe da limpeza. Ele não pede para vocês fazerem o cálculo aí do ponto de equilíbrio dos custos, mas é interessante fazer em todos eles, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês no imediato, porque faz parte do cálculo, eu esqueci de pôr no enunciado do exercício. Ou seja, qual a quantidade de casas que tanto terceirizar quanto coletar seria a mesma coisa, tá? Então, daí entra aquela ideia de CT, que é terceirizar, igual a CTC, que é coletar. O custo de terceirizar, agora eu vou fazer como se eu estivesse escrevendo no quadro, tá, gente? Deixa eu fazer aqui do lado, para manter esses cálculos à vista aqui. O custo de vocês terceirizarem, agora tá certo. É que eu estou fazendo de cabeça aqui sem olhar o exercício, eu não estou com o enunciado aqui. Faça as presepadas aí. Tá? Em teoria, é isso daqui. Nem precisaria ter o sinal de multiplicação aqui, porque vocês sabem, né? Na matemática a notação é assim, né? Se não tiver, se a letra estiver colada ali, a variável estiver colada no número, ela está automaticamente multiplicando. Essa é a regra da matemática. Então, seria essa a construção da equação em cima dessa expressão aqui, ó. O custo total de terceirizar igual ao custo total de comprar, isolando a variável quantidade. Nós não queremos mais saber para 300 casas, nós queremos saber a quantidade em que os custos serão iguais. Isso aqui vai dar 70Q, que é o 150 menos 80, né? Passa para o lado de cá, menos, né? Igual a 10 mil. E aí aqui ele vai dar Q igual a 10 mil divididos por 70, que vai dar 142, casas. Dá 142 e uns quebradinhos de casas lá, tá? Não existe meia casa, 0, alguma coisa de casa. Então vocês podem arredondar para cima 143 casas. Professor, que número é esse? O que isso significa? Isso aqui significa que em 143 casas, tanto faz você terceirizar quanto coletar. Nós podemos expressar isso da seguinte forma, quer ver? Deixa eu inserir, como é que eu faço desenho aqui? Formas. Nós teremos lá, por exemplo, uma linha que diz o seguinte, ó, de 0 até 143 casas, vale a pena você terceirizar.
tá? E de 143 casas, ao infinito e além, aqui, até não sei quanto, vale a pena coletar. É algo mais ou menos assim, certo? É só para fazer essa análise aí. Beleza? Então tá, no 4 que vocês... Ah, exatamente. Então, esse é normal, porque vocês devem ter achado os valores aqui já, né? O que vocês fizeram? Vocês compararam, porque hoje o Oscar Pereira, o gerente da CPC, ele diz que a empresa gasta mais de 7 milhões com o fornecimento vindo do Japão, né, do material importado do Japão. Vamos dar uma conferidinha nisso? Então, hoje, o custo fixo do Japão é 50 mil e o custo variável é a soma daqueles 3 custos ali, tá? 0,16, 0,85 e 11,88. Vamos só confirmar isso. Eu já mostro o Excel aí para vocês. Só deixa eu transferir os dados aqui. Japão. O custo fixo é igual a 50 mil. E o custo variável, ele é igual à soma de 0,16 mais 0,95 mais 11,88. Que vai dar 12,99. Conferem? Confere. Então, agora eu vou compartilhar com vocês outra tela. Então, eu já pus aqui o Japão, tá? O custo fixo eu tirei direto da tabela lá, é 50 mil. E o variável, podem olhar aqui na fórmula, ó, é a soma daqueles custos, ó, é a soma daqueles custos variáveis que são apresentados lá. Então, o custo total do Japão, custo total para produzir, o enunciado do exercício fala em 7 milhões, né? Então, ele deve ser igual ao custo fixo de 50 mil, mais 12,99, vezes, deixa eu ver a quantidade lá no exercício, 500 mil, né? Acho que é. 550 mil unidades. Está lá no enunciado das perguntas. 550 mil unidades, que é a quantidade. Vou achar aqui de novo. Deixa eu pôr aqui para lá. Que igual 550 mil unidades. Então, voltando aqui, seria igual o custo fixo mais, abre parênteses, o custo variável vezes as 550 mil unidades. Daria aí, exatamente como o exercício fala, né? 7.194.500, tá? Então, para essas 550 mil unidades, deixa eu copiar aqui. Esse seria o Japão. Esse seria, vou fazer uma cópia aqui, fazer um para o Brasil, é própria, né? Produção própria e Brasil. Vou fazer as contas todas aqui, aproveitar que o Excel é uma mãe para nós. A gente já resolve essa parada aqui. Tá? Só que agora nós temos que trazer os dados corretos ali, que está errado. Então, o Brasil, a própria, o custo fixo ele é igual, deixa eu mudar aqui, ele é igual a 70 mil de ferramental, mais 5 mil de custo de produção. Tá? Então, são 75 mil. E os custos variáveis da produção própria é 0,55, 0,25 e 11,50. Então, é 0,55
0,25 e não é 10, tá tudo errado, não, é isso mesmo, e 11,50. 50. Os custos variáveis do Brasil é para ser 12,30. Totalizando, do Brasil não, da própria, Katsu. Totalizando 6.840.000. Então, ó, hoje a empresa compra essa quantidade de 550 mil unidades aqui, ó, do Japão. Ela gasta mais de 7 milhões. Se produzir com produção própria, já fica mais barato, ó, já cai para 6.840.000. 6.840.000. E no Brasil, nós temos um custo fixo absurdo de 95 mil. 95 mil. Nós temos um custo variável 1,515, 1,05, 0,15 centavos, e o último custo é 10,59. 10,59. Beleza, 11,79. O que vai resultar... É isso mesmo? 11,50, 0,25, só conferindo aqui. 55, 1,5, 15, 10,59. 1,5, 15, 10,59. E o que vai resultar num custo. Então, para essa operação, com uma quantidade de 550 mil unidades, hoje a melhor fonte de fornecimento é o Brasil. Tá? É o Brasil. Mas aí ele pergunta, justamente o que eu acabei de fazer lá. Na verdade, a pergunta B, gente, é igual a do exercício de exemplo que eu passei para vocês e igual isso que eu acabei de fazer lá nas casas da coleta de lixo, só que é mais parecido com o exercício de exemplo que eu dei para vocês, porque aqui nós temos 3 opções. Lembra lá que tinha produzir pelo processo A, produzir pelo processo B e comprar de terceiros? Aqui nós temos o Japão, a própria e o Brasil, nessa ordem. Por que nessa ordem? Porque sempre que a gente for fazer, que tiver mais de um, ó, o macete. Sempre que tiver mais de 2, desculpa, quando tem 2, a gente só iguala um ao outro e acabou. Que nem eu fiz ali nas casas. E você acha ali o ponto, ó. Daqui até aqui compensa esse, daqui em diante compensa aquele outro. Fechou. Agora, quando são 3, nós temos que botar uma ordem nessa comparação. Ó. Daqui até aqui é esse, daqui até aqui é esse, daqui em diante é esse outro. Tá? E como é que essa ordem é respeitada? Nós partimos do maior custo variável, aqui, 12,99, para o menor custo variável, que é o 11,79. Tá? Eu não tenho como mostrar isso para vocês graficamente aqui, eu gostaria de mostrar, eu até posso tentar montar o gráfico, enquanto vocês tentam fazer os exercícios aí, mas usa essa regra, começa com o que tem o maior custo variável, porque o maior custo variável sempre vai favorecer a compra de menores quantidades. O custo variável intermediário vai valer no meio do caminho, de tanto a tanto. E o custo variável mais baixo vai favorecer as quantidades maiores. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro, nós vamos pegar o custo total. Do qual que é o custo variável maior? Japão. Custo total do Japão. E igualar ele ao custo total da produção própria. Tá? O custo total do Japão, aqui eu vou fazer a conta de novo, como eu faria no quadro, tá, gente? O custo total do Japão são 50 mil. Estou usando as fórmulas. De custo fixo, mais 12,99. Como nós queremos saber as quantidades, agora é isso lá que o exercício pede, né? Ó. Letra B. Quantas unidades de PS100 seriam compradas no próximo ano de tal forma a tornar cada uma das fontes de menor custo? Então, ó, 50 mil mais 12,99, a quantidade que eu quero saber aqui. Tá? Eu apliquei a fórmula aqui no que está antes do sinal de igual. O custo total do Japão é igual a 50 mil mais 12,99, só que agora esqueço os 550 mil, vamos abrir aqui. Igual, então já eliminamos essa primeira parte aqui, vamos para o CTP. O custo total de produção própria é 75 mil mais
12,30. Agora a gente faz aquelas manobras lá, né? Passa para antes do sinal do igual, parari, parará, que é algo mais ou menos assim. Você vai pegar lá 12,99 menos 12,30, vai dar 0,69, vai dar aqui 0,69Q igual a, deixa eu ver, 75 mil menos 5. Eu não acredito que eu estou fazendo essa conta na calculadora, é bem óbvio, né? 25 mil. 5 mil dividido por 0,69. Ó, isso aqui vai dar Q igual 36.231. 232 para arredondar. 36.232 unidades. Tá? Significa que de 0 a 36.232 unidades compensa comprar do Japão, que tem o custo variável mais alto. Tá? Qual que é o próximo? Agora nós vamos pegar a produção própria e comparar com o Brasil. Tá? Por que não o Japão com o Brasil? Porque no meio tem a produção própria. A gente vai para o próximo de custo variável logo mais baixo. Tá? Então, CTP igual a CTB, custo total do Brasil. Com letra minúscula. Então, vai ficar assim, 75 mil mais 12,30, que igual, qual que é a do Brasil? 95 mil mais 11,79 Q. Tá? Isso vai dar Q igual. Vamos lá resolver essa equação aqui. Nós temos 12,30, vai passar diminuindo de 11,79, vai dar 0,51. Tá? Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. 0,51 que será igual a 95 menos 75, que é 20 mil aqui, tá? 20 mil dividido por 51 vai dar aqui igual a 39.215, alguma coisa, vamos pôr 216 para arredondar, porque quantidade a gente pode arredondar. O que significa? Significa que de zero até 36.232 unidades compensa o Japão. Tá? De 36 mil até, vamos por aqui, esticar um pouquinho mais, até 39.216 unidades compensa a produção própria. E esticar mais para cá. Por fim, estou improvisando aqui, tá? De 39 mil até o infinito, incluindo os 550 mil que a gente já calculou aqui, compensa o Brasil. Essa seria a resposta adequada à letra B. Tá certo?